Bom, na linha do liberalismo 3.0, né, depois das eleições, né, e depois de muita discussão e muita coisa que eu ouvi, e depois dessas discussões mais recentes que eu tive aí com o pessoal do Partido Novo e tudo, e com o pessoal da rede também, eu cheguei na rede na época da eleição e depois da eleição um pouco com o pessoal do Partido Novo, né? Eu cheguei nesse gráfico, eu demorei bastante tempo para chegar nesse gráfico. Então eu quero explicar esse gráfico, porque esse gráfico é uma coisa que exige uma certa explicação. Se a gente analisar, e aí a gente tem aqui a ideia da revolução cognitiva e a ideia dos ciclos na sociedade, a gente vai passando por governanças na sociedade. O ser humano passa por governanças e isso tem espelho econômico e tem espelho político nessas governanças. Então, o que acontece quando eu estou colocando aqui século XV, o messianismo político-religioso da Idade Média? Isso aí esse messianismo tem a ver com tem a ver com monoteísmo, tem a ver com o surgimento da escrita. E o surgimento da escrita, vou colocar aí de 10 a 7 mil anos para trás, né, permitiu que você tivesse a possibilidade de começar um processo de aumentar o tamanho das cidades e você pudesse começar a criar civilizações mais robustas, né? E isso tudo foi criado a partir de um centro, que era o centro de quem produzia, né, os escritos, né? Então todas as religiões monoteístas são religiões, as três religiões principais, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas as três surgem a partir de um centro, uma espécie é a Bíblia, é a Torá, é o Alcorão, elas surgem a partir desse centro. Aí quando se fala do monoteísmo é porque, na minha opinião, o mono tem a ver com a possibilidade de um centro poder trabalhar. O politeísmo tinha a ver com a oralidade, né? Porque você tinha uma dispersão muito grande de informações, de não existir um centro emissor. Então, o que vai fazer com que o monoteísmo seja possível é a possibilidade que você tem de unificar um determinado discurso num determinado livro, que aquele livro então passa a ser o livro sagrado, o livro de referência, e tem a ver com monoteísmo, e isso tem a ver, né, com a ideia de que existe alguém que vem, né, propor algo de mudança, um Deus único e um representante de Deus na Terra que vai criar uma vida melhor, uma possibilidade melhor de você poder resolver os problemas, etc. Obviamente que judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra, islamismo é outra, mas a ideia do Messias está presente no judaísmo, está presente no cristianismo e, de certa forma, está presente também no islamismo, né, em que você tem pessoas importantes que têm a pureza, tem a pureza, tem a espécie de a bondade, tem a capacidade de perceber, que traz os conceitos importantes, porque esses conceitos são divinos, né? Então isso estrutura toda a sociedade em torno desse messianismo. Alguém tem a possibilidade, um centro tem um centro forte, tem a possibilidade de você poder disseminar esse tipo de coisa. Muito bem. Então isso vem caminhando, etc. Tal, né? E isso vem trazendo, né, imperadores, reis, a monarquia, então se estabelece como um sistema, e você vê que o rei é indicado por Deus e é balizado pela igreja, porque então esse Deus, esse rei, ele tem a possibilidade de você poder referenciar a sociedade, então ele tem então a verdade, e esse rei ele passa a ser a pessoa que organiza a sociedade. Então o que acontece a partir do século XV? Esse modelo vai possibilitando a gente crescer, né, em termos demográficos, mas chega um determinado limite da possibilidade desse modelo, né, digamos,
fortemente messiânico e fortemente absoluto de conseguir estruturar a sociedade e permitir que determinada qualidade de vida melhorasse e que determinadas situações pudessem se ampliar, inclusive das pessoas poderem aumentar o tamanho das cidades e aumentar o volume, né? As coisas sempre esbarravam em algum problema, né? Ou acontecia fome, ou acontecia doenças, pestes, etc. Porque você não conseguia passar de uma determinada barreira no modelo da monarquia. Então, quando começa o século, a partir do final da Idade Média, né? O século XV, XVI, em que você começa os questionamentos, né? da monarquia, você tem um movimento, aí você tem uma encruzilhada, você se inicia um processo de questionamento desse messianismo. Quando os liberais clássicos iniciam o processo de questionamento da monarquia, eles não estão só questionando a monarquia como monarquia. Quando eles entram com a ideia da liberdade individual e do respeito individual, né, das liberdades, tanto social, política e econômica, começa um processo de fortalecimento do indivíduo, né, em relação ao Messias. Ou seja, as pessoas começam a desconfiar que o Messias tem a verdade. As pessoas começam a desconfiar que o rei poderia ter esse centro salvador do processo. Então, todo o movimento liberal clássico nesse processo, ele vai questionar esse passado messiânico que vem desde lá de trás da idade, do início do surgimento da escrita. Então, quando eu faço essa divisão aqui, que é a imagem que está aqui, eu vou dizer o seguinte, quer dizer, então, esse questionamento do messianismo, ele acontece pelo liberalismo, mas as outras vertentes políticas que acontecem depois da Idade Média, que aí eu vou colocar aqui, que é o marxismo, e o subproduto do marxismo, que é o nazismo, e o subproduto do marxismo, que é o fascismo, e uma variante que pode pegar tudo isso, né? Pode ser o populismo, né? Que entra, de certa forma, nesse processo, são tendências políticas, sociais e econômicas que vão reforçar esse messianismo, que eu estou chamando de messianismo radical. Não há um questionamento desse poder central messiânico da pessoa que vem salvar o mundo. Então, se você vai analisar todo o discurso marxista, todo o discurso nazista, todo o discurso fascista, né, e todo o discurso populista, é que existe um centro salvador, um centro que vem, né, salvar a sociedade e que vai apontar um caminho da sociedade numa determinada direção em que um centro sabe qual é esse caminho e as pessoas vão seguir este caminho. Então, na verdade, não há um questionamento desse processo messiânico do passado, né? É uma atualização desse processo messiânico com variações, cada uma com um determinado tipo de variação. Depois, no segundo bloco, nessa parte verde aqui, eu coloco o messianismo moderado, ou seja, há um questionamento do centro, né? Há algum tipo de aceitação desse questionamento do centro, onde eu estou colocando aqui a social-democracia e os variantes, né? Sei lá, democracia cristã, coisas desse tipo, né? E existe um personalismo. O personalismo ele é moderado porque ele não chega a ser um populismo, né? O populismo, qual é a diferença do personalismo para o populismo? O personalismo é um tipo de populismo, mas assim, numa taxa muito menor, uma escala muito menor, né? Então, você teria partidos populistas, partidos personalistas, que aí você vai ver aqui no caso do Brasil, o caso do PSDB, né? Em que você tem um questionamento, de certa forma, do messianismo, mas não é um questionamento tão forte. Então você tem uma coisa mais moderada, mas você continua com um centro forte, você continua querendo esse centro forte, né? Você acha que aquele centro tem capacidade de solucionar determinados problemas. E você vai ter, num terceiro bloco aqui, o antimessiânico. O antimessianismo, quem é o antimessianismo? O antimessianismo é o pessoal que vai não confiar no centro. E aí você tem dois blocos. Você tem o liberalismo e você tem, né, o anarquismo,
que não aceitam um centro forte, né? Que querem construir modelos sociais não baseados num poder messiânico. E aí você vai trabalhar, para você sair desse messianismo, você vai construir conceitos. Você vai construir conceitos em que os conceitos são mais importantes que as pessoas, né? E você vai, então, questionar esse messianismo. Esse gráfico eu acho que é importante porque quebra um pouco essa ideia de esquerda e direita, né? Porque se você for analisar, né? Se você for trabalhar aqui com esse processo, né? O messianismo ele é extremamente reacionário, né? Ele é extremamente conservador, ele é extremamente próximo a toda a tradição que vem desde o tempo. Por isso que a gente tem tanta dificuldade quando você consegue criar modelos messiânicos. Esses modelos messiânicos vão e se estabelecem numa sociedade, como é o que está acontecendo agora na Venezuela, né? Você vai trazendo para o centro toda a força. O Chávez é o messiânico que vai salvar a Venezuela porque ele tem a verdade, ele é quase um santo, etc, etc. Então o que acontece? Você perde a força nas pontas, né? E aquele centro fica incapaz de lidar com a complexidade. Foi isso que a galera dos liberais clássicos perceberam, que você precisava empoderar as pontas para que você pudesse resolver determinados problemas complexos que você não conseguia resolver de outra maneira. Então esse gráfico dá uma boa posição, né, do que eu acho que a gente pode fazer uma análise sobre a situação social, política e econômica para você poder identificar quais são as forças e as propostas que existem, né? E saindo dessa coisa meio perdida, que é essa questão de esquerda e direita. Aqui você vai ter. Então, qual é o processo e como é que eu estou trabalhando essa ideia do liberalismo 3.0? O liberalismo 3.0 seria um renascer do liberalismo, que é o que a gente tem visto aí nesses projetos todos, né? Que já estão trabalhando com a complexidade, com os problemas complexos de uma outra maneira completamente diferente, que é você desempoderar cada vez mais o centro, né? Então você vai trabalhar com esse desempoderamento do centro agora num novo patamar. Então o que acontece? Os movimentos sociais, políticos e econômicos que vão aparecer na sociedade, eles vão acompanhar a governança, a nova governança que está surgindo. Então, depois da Idade Média, todo o movimento liberal, né, foi um movimento que permitiu que você criasse uma nova governança mais sofisticada do que a governança passada, né? E agora a gente tem um outro modelo que vai permitir isso. Qual é a diferença? Você vai me perguntar. Bom, então se a gente está falando de liberalismo e de anarquismo, qual é a diferença que existe entre liberalismo e anarquismo? A diferença é o liberalismo ele consegue se consolidar e o anarquismo não consegue se consolidar. A diferença que está aí é a questão da percepção da complexidade produtiva, né? Quando você estabelece a ideia da propriedade privada, que os liberais aceitam e defendem isso como uma bandeira, e os anarquistas não acreditam na propriedade privada, né? Existe um problema aí de viés econômico. Os anarquistas acreditam que sem a propriedade privada, né, e sem o lucro você conseguiria resolver os problemas da complexidade sem o centro, né? Só que isso não se mostrou viável economicamente. Então, de certa forma, politicamente, se a gente for analisar anarquismo e liberalismo, politicamente, do ponto de vista de questionamento do centro, de questionamento do poder, há uma certa similaridade entre os dois. O que vai definir, separar o anarquismo do liberalismo é a parte econômica, né? O questionamento do centro. Tanto que hoje você tem essa ideia dos anarcos-capitalistas. O anarco-capitalista é aquele cara que não quer centro nenhum, mas defende a propriedade privada. E o anarco, digamos, o anarquista tradicional, ele continua questionando o centro, não quer centro nenhum, mas ele não defende a propriedade privada. Ele não é um movimento anticapitalista sem propriedade privada, através de cooperativas, uma coisa desse tipo, né? E aí o problema é que não se mostrou viável economicamente. Então, se você criar uma república anarquista
em que você vai ter cooperativas funcionando, etc, etc, você não se mostrou viável na história um modelo desse tipo. Toda vez que os meus amigos anarquistas vêm para mim conversar com isso, eu falo, olha, cria uma república, cria um espaço separado e prova que economicamente o seu modelo é viável, né? Porque você vai reparar que o movimento anarquista, ele é antimessiânico. Ele não acredita no centro. Ele acha que cada um tem a sua própria referência. O problema que existe de diferença entre um e o outro é a questão da propriedade privada. E, pelo que a gente viu na história, se você não tiver a propriedade privada, se você não tiver a vontade a ambição, se você não tiver a ideia da ganância, colocar a questão da ganância, talvez seja essa divisão filosófica, né? Que os anarquistas acham que as pessoas podem acabar com a ganância e aí se aproximariam dos marxistas, né? Que seriam pessoas que têm filosoficamente a visão de que o ser humano pode viver numa sociedade não gananciosa. E aí, então, nesse aspecto, teria uma proximidade com os marxistas, né? Do ponto de vista filosófico da não ganância, né? De uma sociedade não ganância. E os liberais já não. Os liberais consideram que o ser humano ele é ganancioso e a única forma de você evitar que a ganância possa ser controlada ou minimizada é você colocar a ganância com ganância. E aí você então tem um sistema econômico de brigas de ganância e esse sistema gera inovação, gera produtividade e aí você conseguiria manter a espécie viva e parece que até o momento é o que tem funcionado. Bom, é isso. Eu acho que esse gráfico aí me ajudou bastante a dar uma clareada na minha cabeça. Espero que tenha ajudado você também.